senhor é cristão de berço, foi ensinado pelos seus pais as Sagradas Escrituras desde pequeno? Como que isso aconteceu na vida do senhor? Bom, eu fui criado num lar cristão, dentro da igreja. Sou quarta geração de batistões, por parte de pai e de mãe. Mas eu descobri um dia que Deus não tem netos. O fato dos meus pais, avós e bisavós serem cristãos não faziam de mim um cristão. Então eu tive que um dia, entendi isso e entreguei minha vida para Jesus Cristo, recebendo Ele como meu Salvador quando eu tinha 8 anos de idade. E foi uma experiência muito marcante, que transformou completamente a vida e a índole do Alex, que era uma criança difícil, num filho de Deus. E aí, quando o senhor foi para Brasília, que o senhor conheceu realmente o esporte, lá na questão da corrida mesmo em si? Meu pai foi o primeiro médico a chegar em Brasília, em 1956, no finzinho, nos últimos dias de dezembro de 56. A gente aportou em Brasília e meu pai, movido pelo sonho do Juscelino Kubitschek, acreditou e foi para lá. Então nós fomos, mas não tinha nada quando nós chegamos em Brasília. Então essa primeira leva é chamada dos piotários. O pioneiro chegou em 60 no asfalto para a inauguração da cidade. E nessa inauguração teve uma festa de arromba aí, que durou 7 dias, uma semana inteira de festa. E como parte desses festejos tinha uma corrida de automóvel, coisa que eu nunca tinha visto. Eu fiquei absolutamente fascinado. Falei, que era os 1000 quilômetros? Não, era uma corrida menor. Os 1000 quilômetros começaram no ano seguinte, aí eles passaram a ser parte do calendário nacional. Essa da inauguração era uma corrida curta. E eu falei, quando eu crescer eu quero ser piloto. Então foi um caso de amor à primeira vista, de um garoto deslumbrado, e eu fui atrás de realizar esse sonho, né? Comecei a estudar o assunto, entrar em oficina, fazer 1000 perguntas, até os mecânicos me pôr para fora. Sai daqui, menino, para de fazer perguntas. E o senhor começou no kart, obviamente, que é onde que começa mesmo a Eu carreira de Fórmula 1, né? comecei construindo meu próprio primeiro carro, eu mesmo construí, ele chamava Cadishot. Era uma mistura de Cadillac com caixote. Naquela época, o bacalhau chegava ao Brasil em postas grandes, assim, num caixote de madeira muito bem feito. E eu pus 4 rolimãs embaixo desse caixote e me atirava nas descidas. E ali que começou. E ali comecei a treinar. E aí depois o senhor, lógico, a gente estava conversando, é um esporte caro, um esporte difícil, mas isso também teve a graça de Deus intervindo nesse projeto, nesse sonho do senhor, né? Depois de muita pesquisa, quando eu descobri o que era realmente necessário para ser um piloto, eu fiquei convencido que isso é impossível para mim. E aí eu comecei a apelar para Deus. Então eu já estava mais grande um pouco, já tinha uma cabeça muito analítica, muito virado para engenharia. Então eu fiz a ficha técnica do carro ideal e pedi para Deus, falei, isso aqui, chefe, eu preciso de um carro assim. Tinha que ser uma berlineta Interlagos, com motor 1000, com câmbio de 5 marchas, com 4 carburadores Weber duplo. Só descreveu o que o senhor precisava. Exatamente. Tamanho das rodas, tala larga e vermelha. E Deus disse não para mim. Eu fiquei bravo com ele, mas justamente nesse momento de crise, meu pai tem um acidente, quase morre. Na primeira semana ele ficou entre a vida e a morte, a gente não sabia se ele ia escapar. E mais 6 meses de hospital para se recuperar. Dessa vez não como médico, mas como paciente. E um dia eu pedi a ele o que sobrou do Fusca. E ele ficou meio relutante. Falei, o que você vai fazer com isso? Falei, vou arrumar ele para ter um carrinho aí para ir para a escola, que está difícil. Ele ficou meio cabreiro, mas quando ele soube que era perda total, ele me deu o que sobrou do Fusca, e com outros 3 malucos que estudavam comigo no científico da Universidade de Brasília, nós transformamos a sucata daquele Fusca num carro de corrida. Feito sem projeto, sem nada, assim, no tapa, porque eu tenho a corrida 25 dias depois do dia que nós decidimos, porque primeiro nós arrumamos só o chassi, a carroceria não tinha o que fazer, jogamos fora. Desempenamos o chassi, recuperamos o eixo dianteiro com peças de sucata de uma revenda Volkswagen,
E um dia ficou pronto só o chassi com as 4 rodas, a gente pôs um banco, um cinto em cima para não cair nas curvas. E fomos testar e andava muito rápido, porque não tinha o peso de carroceria, banco, vidro, essa coisa toda. O carro era muito... E o pai do senhor, como que ele olhava esse sonho sendo alimentado, sendo concretizado em partes? Como que ele Não, nós chamamos em segredo. Foi escondido. Quando faltava uma semana, eu falei para os 4 que os pais não podiam saber. A mãe do Jean ia morrer na hora, ia ter um ataque cardíaco, se soubesse. O Jean era meu parceiro, ele era filho único. Eu falei, olha, eu só não posso esconder do meu pai, porque ele me deu o carro e depois eu nunca escondi nada dele. E aí abriram essa sessão e quando faltava uma semana eu fui explicar para ele. Aí ele falou, você veio pedir a minha autorização para morrer? Aí eu falei, não é isso que eu tenho em mente, não. Expliquei para ele como é que eram as corridas, porque a imagem de corrida naquela época era realmente tenebrosa, isso matava mais do que bala perdida. Não tem hoje, né? A segurança hoje é uma outra. Era precária. Né? E aí foi assim que começamos. Chegamos na pista com aquilo, o público quase morreu de rir. As corridas de Brasília eram na rua e não precisava pagar ingresso, então iam 100 mil pessoas. Não tinha o que fazer em Brasília. Então a corrida era um grande acontecimento. Sim, né? Sim. E até chegar na Fórmula 1 a gente sabe que tem os estágios, né? Normalmente se começa em kart, Fórmula 3 e por aí vai até chegar à Fórmula 1. E esse processo para o senhor, você foi galgando aos poucos? Como que foi isso? A minha estreia, digamos que foi ortodoxa, fora da curva, completamente. Fugiu a todos os padrões, mas depois nós chegamos em segundo lugar nessa corrida longa. Tinha um pessoal de Rio e São Paulo que vinham de Porsche, de Alfa, de carrões bacanas importados. A nossa luta era de Davi contra Golias. Como as corridas eram longas, muita coisa acontecia. A gente parava menos para abastecer, porque o motorzinho de Fusca 1200 bebia pouco e andava muito porque o carro era muito leve. Então, mas quando instituíram a Fórmula Ford no Brasil, foi a primeira vez que eu entrei numa categoria de corrida para correr de igual para igual. Aí fizemos 1000 esquemas lá para conseguir comprar um carro, meu pai me ajudou, uns amigos me ajudaram, fez uma vaquinha, comprou um carro de corrida e começamos a correr. E aí eu me destaquei instantaneamente na Fórmula Ford, que já era mais profissional, mais bem organizado. Fui vice-campeão brasileiro num ano, no outro eu fui campeão e número 1 no ranking dos pilotos brasileiros em atividade no país. Com isso eu consegui um patrocínio, fui para a Europa, corri de Fórmula 3, Fórmula 2, depois Fórmula 1. E na década de 70? Na década de 70. 77, 78, né? Isso. Que o senhor... Eu estreiei na Fórmula 1 em 76, na última corrida do ano com o Hesketh, em Watkins Glen. Depois eu fiz o ano inteiro com a March. E depois aí fui mal para burro. Quer dizer, tudo que eu construí em 10 anos eu perdi com uma má temporada na Fórmula 1. Queimou meu filme, porque o carro era muito ruim. A Fórmula 1 e o automobilismo é um jogo muito previsível. Você depende de 90% do resultado é o carro e 10% é o piloto. Então, eu sempre andei entre os primeiros em todas as classes de corrida de automóvel. Quando cheguei na Fórmula 1, entrei na Fórmula 1, entrei pelo canto também. Não pude mostrar o que eu era capaz, porque não tinha um carro, e perdi meus patrocínios. Voltei para a Fórmula 2, fiz um ano na Fórmula 2, onde eu torrei toda a grana que eu ganhei nessa década aí, com recursos próprios. Aí não tinha patrocínio, então eu pintei o carro todo de Jesus Saves. Quando ia na Itália e na Espanha era Cristo Salva. Esse slogan, né, o Cristo Salva, ele foi uma ideia do senhor mesmo, lá no início, na primeira corrida, quando o senhor começou lá, o senhor reformou, já tinha essa... Só que era bem pequenininho, assim, eu tinha muita vergonha, o que os outros vão pensar disso aqui? Então aquilo era só para Deus olhar com a lente de aumento dele e eu falei, estamos dando um retorno aí. Mas depois que eu fui crescendo e entendendo melhor, amadurecendo na fé, aí a coisa inverteu. Se eu pudesse, eu teria só Cristo Salva no carro. E eu também alugava quando eu fui, por exemplo, uma vez eu fui a Mônaco, assisti o Grande Prêmio, e aí eu
comprei espaços nos guarda-reios e pus uma faixa enorme, 3, uma em francês, uma em inglês e uma em italiano e espanhol e português, que é o Cristo Sal. E sempre eu procurei maximizar as oportunidades de mandar essa mensagem para o maior número de pessoas. Porque eu sabia que a Fórmula 1 tinha um público-alvo, ela atingia 2 bilhões de habitantes do planeta via meios de comunicação, rádio, televisão, pela mídia. E naquela época o mundo tinha só 4 bilhões, então metade da população do planeta era alcançada através das notícias de Fórmula 1. E eu estava certo que ia ser campeão do mundo, que eu ia ter a plataforma para realmente dar o recado. Mas não aconteceu assim. Então, quando a minha carreira foi para o brejo, eu fiquei muito bravo com Deus. Como que o senhor, já que o senhor ficou muito bravo com Deus, né? Como que o senhor superou as dificuldades desse processo, ou que tem, né, é cristão desde berço, 4ª geração, aquela coisa toda? Como é que foi superar isso, que hoje o senhor é uma referência nesse sentido? Bom, a grande decepção foi porque eu tive que trabalhar muito com o sobrenatural para chegar lá, porque naturalmente eu não tinha a menor condição. E Deus me deu muita colher de chá. Ele abriu a porta, ele escancarou as portas e eu fui muito grato a ele. E quando eu cheguei na categoria máxima, eu achava que era justo colher esses frutos para o reino de Deus. E para mim também, porque eu amava correr de automóvel, assim, uma paixão tremenda. E eu me considerava também um cara muito abençoado, porque poucas pessoas têm a chance de fazer no mundo aquilo que elas mais gostam e tirarem o seu sustento disso. Para você vencer num esporte de alto rendimento, né, esse nível de competição, de avaliação em milésimos de segundo, você precisa ser muito competente. E também você tem que ter uma atitude mental de acreditar. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar, nem você mesmo. Então, quando você tem essa atitude de acreditar, não, eu posso, eu consigo, eu vou vencer, e você gera expectativas muito altas. E quando a realidade não corresponde à expectativa, o resultado inevitável é frustração. Então eu fiquei muito frustrado. Falei, poxa, chefe, você me trouxe até aqui e de repente você me abandonou na reta final, né? E eu dei a cara para bater. E a turma do outro lado também, né? A torcida contrária, a turma do super traíra, faturou muito em cima disso, né? Então eu li manchetes no jornal, né? Jesus saves, mas o diabo vence. Então, isso foi, para mim, foi muito, até vergonhoso. Eu me senti envergonhado e muito triste. E aí foi um longo processo para sair do buraco, porque aí veio a depressão, eu perdi a minha profissão, perdi o meu ganha-pão, perdi a minha razão de viver. E aí quem segurou a minha peteca mesmo foi Deus. Por mais em momento algum desse processo o senhor desistiu de Deus, né? Não, assim, não desisti dele não, eu só fiquei bravo com ele. É um processo normal, né? Porque as coisas não aconteceram do jeito que eu queria. E aí eu fiquei atolado mesmo. E todos os livros de autoajuda que eu li, tinha até um guru de autoajuda cristão que falava, if it's going to be, it's up to me. Se tiver que acontecer, depende de mim. E aí quando o mim falhou, não aconteceu, né? A culpa era toda minha. Então, essa confusão toda girou na minha mente. A culpa de Deus é minha, foi o diabo que me passou uma banda e Deus deixou. Mas com ele que ele deixou, eu já não sabia mais de onde vinha o chumbo, eu perdi o meu chão. O rumo, né? E aí, pela misericórdia de Deus, ele me resgatou, depois de um longo processo, duro. Que eu vi que a autoajuda não funciona, mesmo que um carro com tração nas 4 rodas, quando ele atola, a autoajuda é você ligar a tração das outras rodas, pôr uma reduzida. Mas quando o diferencial encaixa no chão,
Aí as rodas giram em falso, você só sai guinchado. Então a autoajuda acaba aí. Aí foi que entrou a autoajuda com L. Autoajuda, ajuda que vem de Deus. Sim. E ele me rebocou, me tirou, tipo, guindaste mesmo. Lamaçal, né? Exatamente. Lamaçal. E E onde me que... recuperou totalmente. Tá. E onde que entra, Alex, a história do senhor com... Eu li até um relato num dos livros do senhor, daqui a pouquinho a gente vai falar do outro livro, né, que vai ser lançado nas Olimpíadas, mas com Emerson Fittipaldi, por exemplo. Como que se deu esse contato? Hoje vocês parecem que são amigos e tal, mas como que iniciou esse relacionamento mais próximo? Bom, eu conheci o Emerson correndo de kart. Ele tinha uma fábrica de volantes esportivos e depois ele fabricava os karts também. E eu era revendedor dele em Brasília. Eu vendia lá todas as coisas que eles inventavam para corrida e punham no mercado. Eu era o representante dos Fittipaldi em Brasília. Então a gente tinha um relacionamento comercial, a gente tinha um relacionamento de admiração, porque ele e o Wilsinho são um pouco mais velhos que a gente, então a gente olhava para eles assim como, né, os caras. E depois eu tive o privilégio de vir a correr junto com ele na Fórmula 1. E ele até me convidou, minhas últimas corridas foram feitas junto com ele na Copersucar. E eu sempre falando de Jesus Cristo para ele. Então depois de 30 anos, a ficha dele caiu, depois de 2 acidentes muito sérios. Um na Fórmula Indy, onde ele se quebrou todo. Eu fui visitar ele lá no hospital, levei uma Bíblia para ele. E depois ele teve um outro de ultra leve, que ele caiu e ficou perdido no mato junto com o filho dele. Eu, aliás, conto essa experiência nesse livro. Esse livro O capítulo dele é No Mato Sem Cachorro. Mato Sem Cachorro. E aí caiu a ficha dele, ele se entregou para Cristo e hoje ele é um irmão. A gente trabalhou muito no discipulado dele também. O senhor foi a ponte entre Emerson e Deus, no caso, né? Foi a pessoa que levou ele a conhecer o Evangelho, e hoje ele ainda é cristão, graças a Deus e tudo, né? Teve até um episódio muito interessante, que ele conta no livro anterior, esse aí, que ele fez o prefácio. Ele estava todo quebrado lá depois na Fórmula Indy. Eu apareci lá com a Bíblia na mão e falei, ai, tô mal mesmo, Alex veio aqui me dar extrema unção. Porque a coisa não estava muito boa para ele, né? Mas e essa amizade, ela se perdurou até hoje, né? Sim, até hoje, graças a Deus. E sobre a questão das Olimpíadas, Alex, a gente percebe que os livros do senhor são todos voltados para motivação, né, motivacional, para atletas cristãos. Como que o senhor começou a trabalhar com isso de fato, ou nas Olimpíadas, ou com atletas profissionais? Bom, quando eu voltei da Inglaterra, eu fui convidado para fazer parte de um movimento chamado Atletas de Cristo. Eles tinham acabado de fundar isso e vieram me chamar. O Abraão Soares era o diretor executivo. Eu tinha acabado de lançar o primeiro livro meu, o Mais Que Vencedor, e eu falei para ele, olha, Abraão, eu não quero me meter com você não, agora estou em outra. Eu vou usar meu tempo para coisas mais construtivas. Eu perdi muito tempo na vida andando em círculos, não fui a lugar nenhum. Eu não quero estar envolvido com Atletas de Cristo, não. Daí 4 anos depois, que eu tentei fazer de tudo que você imaginar na vida, inclusive ser fazendeiro, eles me fizeram um segundo convite. E aí Deus já tinha me feito quebrar a cara em todas as coisas que eu tentei fazer. Falei, bom, já que o senhor falhou comigo, eu vou me virar sozinho. Seguir meu rumo, né? Seguir meu rumo. E aí, depois que eu quebrei bem a cara e passei por esse processo todo, de vacas magras, que demoraram 7 anos, quando eles fizeram o segundo convite, aí que casou, quando eles fizeram o segundo convite, eu tinha acabado de lançar o livro, e aí eu topei. Vim trabalhar com Atletas de Cristo, na função de diretor executivo. E aí eu comecei a andar mais com essa turma, mais de perto, e apoiar os atletas que estavam em evidência. E aí eu pude aprender a consolar esses atletas com as consolações que um dia eu fui consolado, e com a palavra de Deus. E eu descobri da importância que é o fator psicológico,
sobre os resultados. E eu descobri que nas Olimpíadas tem sempre esse negócio, mens sana in corpore sano, o importante é vencer, não é competir. Eu comecei a analisar essas máximas assim, descobri que era tudo papo furado. Que no esporte de alta performance, O importante é vencer. o importante é vencer. Exatamente. Então, eu nunca disse para um atleta que o importante não é vencer, é competir. Porque a nível profissional você paga para vencer, você tem que vencer. E se você não vencer, você está fora. Se o artilheiro não fizer gol, os caras botam outro no lugar dele. Se o goleiro deixar uma bola passar, tomou um frango, o time foi eliminado. O Brasil foi eliminado, várias Copas do Mundo, então é um desastre quando você não ganha, né? E isso põe uma pressão enorme no atleta. Então e pressões pelas quais eu passei. Eu tinha um chefe de equipe que era um tirano, psicologicamente falando. Ele me arrasou. E eu não tinha preparo para isso. Então, eu hoje procuro ajudar os atletas nesse sentido, a fortalecer o homem interior dele, através da fé em Deus, através de entender como Deus funciona e como a mente humana funciona. Até então eu não conhecia nada disso. Então, eu descobri que o homem não é bidimensional, porque o mente sã em corpo são, reduz o homem a duas dimensões, a física e a intelectual. Mas, biblicamente, o homem é tetradimensional. Porque Jesus falou, ama o teu Deus de toda a tua alma, da tua força, do teu entendimento e do teu coração. Então, tendo essas quatro dimensões, ele só funciona legal se os 4 cilindros, que nem um motor de 4 cilindros, se você desligar ele anda, mas anda precariamente, você não ganha uma corrida, né, com 3 cilindros. Então, e aí é mais fácil ensinar para eles que se a cabeça não está boa, você faz até ideias erradas sobre Deus, como eu fiz. E aí, essa experiência toda que eu tive que viver era Deus me preparando para essa segunda função, como mentor de atletas. E nessa função fui convidado aí com eles em 4 Copas do Mundo, 5 Copas do Mundo e 4 Olimpíadas, sempre apoiando esses atletas nos momentos de grande tensão. E aí o papel do senhor lá é motivá-los nesse momento de pressão que eles estão, pressão do país, pressão pelo técnico, pressão, né, em todos os sentidos, né, dos torcedores, né, e o senhor tem esse papel de motivação, motivá-los, né? E de ajudar os perdedores a juntarem os cacos. Que também é importante, né? Importantérrimo. 12 mil vão lá e menos de 500 vão sair com uma medalha de prata, de ouro, de bronze. Então, o subproduto da vitória de poucos é a derrota de muitos. E o nível de cobrança de resultado é tão grande que já houve um suicídio numa Vila Olímpica ou num pré-olímpico na Grécia, se não me engano. E ia haver um aqui no PAN e nós conseguimos desarmar a bomba, graças a Deus. Então, ninguém sabe a dor de alguém que, por exemplo, trabalhou 4 anos em função de um evento como uma Olimpíada, para jogar tudo numa corrida de 10 segundos. Então, quer dizer, o ponto de foco dele estava nesse evento. E no dia certo, lá ele amanheceu com uma gripe, não conseguiu correr abaixo de 10 segundos, que é uma corrida de 100 metros rasa. E aí nos classificou. O cara estava desesperado. E era a última Olimpíada, a última chance. Então, para ele o mundo dele acabou. Então a gente tinha que estar lá, não acabou não, você ainda tem muita coisa pela frente. O papel do senhor foi fazer essa harmonia, né, Exatamente. entre o que ele estava passando, mas saber que tem uma esperança, né, que era o início, né, que é bacana esse trabalho, né. Que Deus não cobra, não nos ama porque nós somos bonzinhos ou porque nós somos muito rápidos, velozes e ganhamos as medalhas. Né? E na vida, algumas vezes a gente ganha e outras a gente não ganha, Exatamente. Né? A gente perde, né? Mas a gente não pode perder o nosso referencial. Eu creio que essa que é também o suporte que nós temos de quem é cristão, né? Porque você tem esse Deus como seu sustentador, como seu
protetor, como seu guardião, né? Como uma grande fonte de amor. Uma grande fonte de amor, que nos ama mesmo perdendo, né? E o herói, né? Que é o grande vencedor, é Jesus Cristo, que venceu a morte, o mundo e o mal. Exatamente. E que diz pra gente que a palavra dele diz que nele nós somos mais que vencedores. Que foi o título do meu livro justamente por causa disso. Que é um outro conceito de vitória, um conceito de vitória eterna. Foi o primeiro livro. Foi o primeiro, E esse daqui, se não me falha a memória, é o 6º ou 7º livro do senhor? Esse, né? É o 6º. O 6º. E ele vai ser lançado nas Olimpíadas, agora no Rio de Janeiro, e Força para Vencer, né? E aqui o senhor reúne alguns testemunhos, né? Que a gente estava dando uma olhada, alguns testemunhos de atletas que superaram as suas histórias, né? Eu acho que, sendo criado no meio cristão e tendo trocentos livros, a gente sabe muito mais de teologia do que sobre os meandros da mente humana. E se a gente pudesse imaginar que o que nos prende a Deus é uma corrente, o elo fraco e inevitável dessa corrente é do nosso lado. Então, eu parti na ideia desse livro, para o testemunho, porque eu creio que a diferença entre uma boa pregação e um testemunho é que a pregação é como se fosse um engenheiro tentando vender um automóvel pelas suas qualidades técnicas, performance, economia, tecnologia. Então, é bom porque isso, por isso, por isso, por isso. E o testemunho é um cara que tem um carro igual e fala, pô, esse carro é muito bom. Pode comprar um desse aí que você vai se dar bem, porque ele funciona muito bem. Então, testemunho de 25 atletas que viveram e andaram com Cristo no auge de suas carreiras, e eles emergem no fim do livro, agora, 25 anos depois. Eu faço uma entrevista com todos eles com uma pergunta: valeu a pena? E aí eles dizem por que valeu a pena. Mas só para te dar A gente não vai comentar todo o livro, né? Até para não... Mas só para você dar uma ideia, esses 25 estão todos casados com a mulher original, com exceção de 1 ou 2, e com os filhos no caminho do Senhor. Que bacana, então, né? Tem um capítulo aqui que eu estava observando que o senhor trata especialmente de Ayrton Senna, que virou um ícone no Brasil, aquela coisa toda, né? O senhor chegou a conhecê-lo, obviamente, né? Como que se dava a relação do senhor com ele? Até o título aqui, né? Ayrton Senna foi para o céu, né? É uma pergunta, né? Como que, de fato, isso aconteceu, senhor Alex? Essa pergunta, Ayrton Senna foi para o céu, veio do telefone de Atletas de Cristo, que no dia seguinte a tragédia de Imola não parou de tocar. E a pergunta era essa aí. Eu queria saber se ele era salvo, porque ele andava falando muito de Jesus Cristo. Isso porque ele teve um encontro real com Cristo, através da Neuza Tioca, que foi levada até ele pela irmã, a Viviane. E depois disso a Neuza me ligou e falou: Alex, o que eu faço agora? Não conta para ninguém, porque senão ele ia ser bombardeado com cobranças enormes. Então a gente tentou, logo depois da entrega dele para Cristo, engrenar um discipulado para dar a ele um pouco de conhecimento da palavra de Deus antes dele se expor como cristão. E a gente conseguiu fazer um discipulado bem discreto, sem ninguém saber, durante uns 8 meses. Eu dei uma Bíblia para ele. Ele tinha uma naquela linguagem tão velha que Cristo não era com CH. Eu dei uma moderna para ele na linguagem, uma Bíblia viva. Ele estudava muito isso, ele era muito interessado nesse assunto. E a gente teve uns assuntos bem legais. E o resto você pode ler o livro, se ele foi para o céu ou não. Essa é uma resposta que Deus também ele sabe, né? Mas conta muitos dramas aí que ele viveu, principalmente. E aí a gente estava falando do lançamento, sobre fazer esse lançamento das Olimpíadas. São 63 mil exemplares em 3 idiomas que vocês vão lançar, justamente porque para ter uma abrangência maior, né? Alcançar outros públicos, não só o povo brasileiro, né? Nós estabelecemos a Olimpíada como um deadline
e uma oportunidade de lançar, porque o assunto vai estar na pauta. Na verdade, o lançamento é uma semana depois da Olimpíada. Nós vamos dar alguns livros para os atletas, porque o conteúdo dele pode ajudar na performance dos atletas. Porque a fé em Deus, ela movimenta o sobrenatural. E a superação que a autoajuda promove, ela é muito limitada. Perto do que é a autoajuda com L. Então, esses aí venceram através dessa força e estão até hoje levando uma vida de mais que vencedores, mesmo depois da glória. E a gente entrevistou um da atualidade, que é o Daniel Dias. Daniel Dias, o atleta paralímpico, né? É o maior ganhador de medalhistas do mundo, com 61 medalhas de ouro. Nasceu sem as mãos, sem uma perna, sem um braço. E está aí. E é um cristão nota 10. Então. E a ideia de ter mais de um idioma justamente para ampliar um pouco o testemunho, né? Obviamente, né? Pouco mesmo, porque lá vão estar falando trocentos idiomas, a gente conseguiu. O que estava ao alcance da gente é fazer em inglês, espanhol e português. Ótimo. A gente agradece ao senhor, Sr. Alex, por essa nossa conversa, conhecer um pouco da história do senhor, um pouco mais da história do senhor, e esperamos que esse livro, né, Força para Vencer, Histórias de Superação para ajudar você a viver melhor, ele é destinado não somente para atletas, obviamente, mas para qualquer pessoa que está passando uma dificuldade, pode se inspirar nesse livro, né, para superar alguma dificuldade. Lê a primeira frase aí da primeira página. Aqui, abriu. A primeira página. Essa aí. Para todos os atletas da grande corrida da vida. É isso aí. Muito bem. Quer dizer, para todos nós. Para todos nós. Nessa corrida nós somos todos atletas. Somos todos atletas. É o que Paulo mencionava, né? Que corre para a carreira que está proposta. Né? Mas a gente agradece mais uma vez ao senhor e muito obrigado aí por falar com a gente como expositor cristão. Tá bom. Para mim foi um privilégio.